Saudações a todos fisioterapeutas e acadêmicos de fisioterapia de todo o Brasil. Gostaria muito de agradecer a sua audiência e principalmente agradecer a organização desse evento por ter viabilizado minha participação. Então, meu nome é Pablo Dias, sou fisioterapeuta especializado em quiropraxia pelo COFITO e também especializado em ortopedia pelo Fundamentos de Quiropraxia. Escola 001, credenciada ANAFIC e também creditada à Associação Latino-Americana de Fisioterapia Quiropráxica e Manipulativa. Quiropraxia. O que é a quiropraxia? Especialidade que se dedica ao diagnóstico, tratamento e prevenção das desordens do sistema neuromusculoesquelético e do efeito destas desordens na saúde em geral. Há uma ênfase em técnicas manuais, incluindo ajuste e ou manipulação articular, com um enfoque particular nas subluxações. É, acima de tudo, uma arte, pois possui no seu desenvolvimento um estado de inspiração filosófica, técnica e estética próprias e também uma ciência, pois produz resultados científicos. Além da formação básica que nós necessitamos, que obtemos na graduação em fisioterapia, como anatomia, fisiologia, toda a parte terapêutica e clínica aplicada à reabilitação, nós temos a necessidade ainda de desenvolver um estudo em clínica traumato-ortopédica, fisiopatologia musculoesquelética, anatomia e fisiologia clínica, biomecânica clínica, cinesiopatologia, radiologia quiropráxica e espinografia, exames complementares que envolvem tanto a parte bioquímica, hematológica, imunológica, eletrofisiológica e outros exames de imagem também. Qual é a identidade do especialista em quiropraxia? O especialista em quiropraxia é um expert em fisiologia articular e musculoesquelética, com enfoque principal na coluna vertebral. Profissional de primeiro contato, apto a avaliar o paciente e realizar diagnóstico clínico biomecânico específico da quiropraxia. Realiza avaliação radiológica específica, denominada espinografia, bem como solicita exames complementares adicionais quando é necessário, principalmente para descartar condições de contraindicação que chamamos de vértebra não manipulável. Aqui nós temos dois modelos, né? Um modelo até 1945 e um modelo após até 1985, né? Que ainda está em vigência hoje. Hoje se fala muito na medicina baseada em evidência, mas a quiropraxia sempre foi norteada pela filosofia, principalmente até 1945, era muito mais a filosofia. E muito importante, um parâmetro muito importante realmente era a arte, a forma de fazer, desenvolver a técnica e, por último, estava a ciência. No topo da pirâmide estava a ciência. Hoje, nós temos, após 1985, nós temos uma modificação desses parâmetros, onde a ciência se tornou a base, né, primordial, as evidências se tornaram a base fundamental que norteia a quiropraxia, mas ainda assim descansamos sobre a filosofia e também ainda a arte. Então, o que diferencia, né? O que diferencia a quiropraxia da fisioterapia manipulativa ou outros métodos de manipulação articular, né? Primeiramente, a quiropraxia ela tem técnicas peculiares e específicas, né? Então, é como se fosse um estado de arte próprio, peculiar das técnicas de quiropraxia. A quiropraxia ela é muito rica em técnicas específicas. Também existem técnicas inespecíficas, diretas, indiretas e semidiretas. Mas a quiropraxia ela é bastante eficaz na especificidade das técnicas. Não só a especificidade de ponto de contato, mas a especificidade na avaliação, baseando a avaliação do sistema nervoso. Então, a atuação sobre reflexos e sobre avaliação do sistema nervoso é muito importante na quiropraxia. Isso faz uma grande diferença com outros métodos de fisioterapia manipulativa que às vezes até avaliam o sistema apenas de forma musculoesquelética, né? E na quiropraxia a gente avalia muito a questão de neuromusculoesquelética. Então a influência do sistema nervoso é muito importante na avaliação e também no tratamento em quiropraxia. Complexo de subluxação vertebral. Listado no CID M99.1, o complexo de subluxação vertebral ele se relaciona com várias disfunções em toda a coluna vertebral ou articulações do sistema apendicular, né? Membros,
quadril, ombro, onde há, então, uma disfunção articular que promove uma série de sintomas. Existem vários modelos, tanto biomecânico quanto neurológico, para explicar o complexo de subluxação. O modelo mais simplificado e um dos modelos mais utilizados divide o complexo de subluxação em 5 tópicos. O primeiro é cinesiopatologia, que é, na realidade, um distúrbio no movimento articular caracterizado por um pequeno deslocamento da articulação, promovendo então um bloqueio ou hipomobilidade, que também pode ser chamada de lesão biomecânica. Essa alteração então vai promover, além do déficit de movimento, uma ligeira compressão nos compartimentos, principalmente os compartimentos neurais. Essa alteração sobre o sistema nervoso não necessariamente é um pinçamento, uma compressão física, né? Mas é algo que promove, então, uma diminuição da função do sistema nervoso, das raízes ou das terminações nervosas. Então, essa disfunção neural nós chamamos de neuropatologia. Então, a neuropatologia, por sua vez, ela vai provocar uma alteração no sistema muscular. Quer dizer, uma região vai ser, na parte muscular, mais inervada, vai ter mais drive, vai ter mais impulso nervoso sobre essa região, e outra região vai ter menor drive, menor estimulação, então vai ter uma alteração de tônus em regiões distintas devido a essa cinesiopatologia que aconteceu. Então eu vou chamar isso de miopatologia. Além disso, eu tenho o dano histopatológico. Quando há um bloqueio na articulação, esse bloqueio vai interferir no movimento cotidiano dessa pessoa, seja na área esportiva, seja na área laboral, ou seja nas atividades de vida diária, como lavar roupa, lavar louça, vai interferir de forma a gerar um estresse mecânico. Esse estresse mecânico, então, por sua vez, vai promover um dano histopatológico, ou seja, vai promover um dano nas estruturas teciduais que vão ter a sua integridade afetada. E essa integridade, então, ela vai repercutir, digamos, em fosfolipídios de membrana, na formação de substâncias inflamatórias. E essa parte inflamatória, então, a gente chama de fisiopatologia ou bioquímica. Tanto faz. Então, nessa parte bioquímica, então, nós vamos ter todas as derivações, né, do processo inflamatório derivado da histopatologia. Mas lembrando, tudo começou com a cinesiopatologia, com déficit de movimento articular. No presente slide, então, nós temos um exemplo de subluxação onde uma vértebra está rotada, né, essa vértebra principal subluxada, que é a vértebra com o número 3, né, apresenta uma rotação do processo espinhoso, e essa rotação do processo espinhoso, no mesmo lado, o processo transverso, então, ele aparece superiorizado, né, então ele aparece para cima. Então, nós temos uma rotação, né, do processo espinhoso para o mesmo lado, e o processo espinhoso ele também vai ficar superior junto com o processo transverso daquele lado que está rotado. Então, esse padrão de subluxação nós chamamos de subluxação típica. Agora nós temos um outro padrão, um padrão totalmente diferente, onde nós temos um processo espinhoso rotado para a esquerda, mas, do contrário do slide anterior, o processo espinhoso está rotado para um lado e o processo transverso daquele mesmo lado está direcionado inferiormente. Então isso é um padrão já mais paradoxístico. Então nós chamamos esse padrão de subluxação atípica. Então o processo espinhoso ele está rotado para o lado da cunha que está fechada. No contrário, no slide anterior, o processo espinhoso está rotado para o lado que a cunha está aberta. Tá? No lado direito, onde a cunha está aberta. Então, no lado que tem a rotação, existe uma superioridade. E nesse aqui, o lado que tem a rotação, tem uma inferioridade. Como a cinesiopatologia, como a subluxação, está relacionada com alteração histológica também, então nós podemos
identificar a alteração da subluxação como uma identificação de alteração degenerativa também. Então, nós temos 4 níveis de subluxação, onde no primeiro nível nós não temos muitas mudanças, né, histológicas, né? Então, no raio-x você não vai perceber muita coisa. Fazendo uma espinografia, talvez você possa identificar que ali tem uma vértebra subluxada. Mas na avaliação física, né, de quiropraxia, no motion palpation, você já consegue, no primeiro nível, perceber uma subluxação, um bloqueio de movimento. Então, no segundo nível, então, já temos um ganho maior de dano estrutural, né, onde, então, já existe uma alteração morfológica, uma alteração adaptativa, né? Então, que há aqui na segunda vértebra. Então, já existe a possibilidade de ter uma protrusão, né, discal, já existe a possibilidade, já tem uma diminuição de espaço articular, já é visível no raio-x isso. E até o nível 2, então, nós temos uma boa atuação, né, das técnicas de High Velocity Low Amplitude Thrust, da quiropraxia ajustiva de alta velocidade, né, e baixa amplitude. Então, já no nível 3, que nós temos abaixo aqui, junto com o cursor, no nível 3 nós já temos um estágio bem mais avançado. Nesse estágio aqui, então, já não há muito resultado do High Velocity Low Amplitude Thrust de técnicas específicas. O resultado já é um resultado mais discreto. E esse resultado, então, vai ser muito mais indicado técnicas indiretas, né, ou técnicas não específicas, e também outros procedimentos terapêuticos. Já no nível 4, então, nós temos ali uma vértebra totalmente degenerada, onde o disco já está atrésico, está totalmente diminuído, já existe um contato de osso com osso, né? Então a mobilidade está realmente muito comprometida, então o resultado de técnicas de High Velocity nesse segmento é muito baixo. Tá? Então, todo aquele evento que aconteceu ali já foi proposto por muitos especialistas, inclusive Kirkland D. Willis propôs um modelo onde há estágios de lesão, que é a cinesiopatologia, e subsequentemente instabilidade, e depois da instabilidade no processo de estabilização. Então é o que realmente aconteceu aqui de um nível para o outro várias vezes. Então, esse processo de cinésio patológico ele vai promover então alteração degenerativa gradual, que vai começar então com hipomobilidade, sinovite, rupturas, né, circunferenciais no disco intervertebral, gerando então disfunção, né, tanto na parte de facetas articulares quanto sobre o disco intervertebral. Tá? Então, adiante, ele vai seguir com herniação, né, com a continuidade da lesão facetária, vai evoluir no disco nesse momento, com rupturas radiais. Né? A seguir, nós vamos ter então lacidão da cápsula articular, né? No disco nós vamos ter ruptura, né, interna do disco, promovendo instabilidade. E adiante teremos subluxação, tá, na faceta, e no disco intervertebral nós vamos ter reabsorção do disco. Isso geralmente está associado a aprisionamento, né, no caso compressão lateral do nervo, né, da raiz nervosa. Tá, mais adiante nós vamos ter então aumento dos processos articulares nas facetas. No disco intervertebral nós vamos ter osteófitos, e isso vai estar associado inicialmente à estenose, né, do canal medular de um nível, e depois estenose de múltiplos níveis, associadas também à espondilose e possivelmente a uma mielopatia. As alterações então na subluxação, na cinesiopatologia, histopatologia, todo evento que envolve a subluxação, ela vai envolver da fase 1 até a fase 4, não somente promovendo disfunção articular, mas também promovendo a função de toda a coluna vertebral. Então, é muito comum a gente observar na evolução da subluxação um processo de estabilidade adaptada e, muitas vezes, uma retificação da coluna vertebral e até mesmo inversão da curvatura fisiológica, agravando ainda mais o quadro.
nós temos cinesiopatologia, né, a lesão, atuação sobre mecanoceptores e proprioceptores, dor e impulso articular, aferência alterados, retração reflexa adaptativa inadequada. Então, é um ciclo prodrômico que vai gerar cada vez mais cinesiopatologia por alterar a função e a percepção no corpo. Então, só para mencionar que as subluxações elas se classificam, então, em listagens. Então, de acordo com a Palmer e Palmer-Gonstead, né, a gente fala Palmer-Gonstead, existe uma listagem que se baseia no processo espinhoso, né, e também existe a listagem do National Diversified, que é baseada no corpo vertebral. Então, é normal a gente usar no Palmer-Gonstead o PRI, para dizer Posterior Right Inferior, significa uma vértebra atipicamente subluxada, né? Porque o processo espinhoso está posterior à direita e inferiorizado. Tá? No caso PRS, nós temos Posterior Right Superior. Então, essa é uma subluxação típica, né? Que, conforme a explicação que eu passei antes, né, o processo espinhoso está posterior à direita e superiorizado. Então, o processo espinhoso está do lado da cunha aberta. Quando tem inferioridade na listagem, ali está relacionado a uma subluxação, onde o processo espinhoso ele está vinculado à cunha fechada, rodado pelo mesmo lado da cunha fechada. Então, uma tabela comparativa, onde mostra, né, a referência de Palmer-Gonstead, National Diversified e Medicare, que fala sobre qual é a referência utilizada. Então, Medicare, que é o programa de saúde deles americanos, né, utiliza o corpo vertebral. Né? O National Diversified utiliza o corpo vertebral. E o Palmer-Gonstead utiliza, então, como referência o processo espinhoso. Então, é normal utilizar B na frente para dizer que é body, que é a referência. Né? Então, o PRS no National Diversified vai equivaler a um PLS, né? no Palmer-Gonstead. É totalmente oposto. Então, as subluxações, então, elas envolvem, né, subluxações primárias e secundárias. Isso, principalmente, quem definiu foi o Gonstead. Então, as subluxações primárias são as subluxações que nós devemos buscar corrigir prioritariamente. Tá? Então, assim, se pensa assim, que quiropraxia ajusta todos os ossos, não é assim. Tá? Então, a gente até evita fazer muito estímulo no paciente, porque aumenta muito o input sensorial e também desregula a postura da pessoa, desregula a função articular da pessoa. Então, os ajustes eles devem ser o menor número possível. Então, o Gonstead preconizava justamente ajustar aonde era necessário. Então, ajustar nas vértebras subluxadas primárias e não nas compensadas. Então, aqui as listagens, a mesma coisa, PRS, PLS, PRI. Aqui nós temos a espinografia. Né? Então, o traçado espinográfico ele vai ajudar também a fazer uma localização melhor da subluxação, do processo de subluxação, uma análise biomecânica mais, digamos, aprimorada. E não só para isso, para diagnóstico da subluxação, mas também para o diagnóstico da vértebra não manipulável. Então, o raio-x ele mostra, né, principalmente a espinografia, que não é um raio-x normal, ele mostra, digamos, melhor espectro do que pode ser feito com aquela vértebra, com aquele paciente. Daqui a pouco, uma visualização radiológica mostra que a técnica pode ser modificada. Né? Então, faz sim diferença que tipo de técnica a gente usa para corrigir a mesma listagem biomecânica após o uso da espinografia. Principalmente quando temos alterações degenerativas, que podem, então, dificultar o processo de melhora. Então aqui nós temos, né, um raio-x mostrando uma espondilose com espondilolistese de L2, né, onde fica bem claro a presença de instabilidade no raio-x de flexão e extensão. Então a instabilidade é uma contraindicação para o ajustamento específico daquela vértebra. Então é importante salientar que existem guidelines, ou seja, existem parâmetros que são empregados internacionalmente para o treinamento e segurança em quiropraxia. Bom, quando a gente fala em técnica quiropráxica, é bastante interessante salientar
existe toda uma qualificação, uma classificação de terapias manuais dentro da quiropraxia. Muita gente pensa que quiropraxia é só ajuste, é só High Velocity Low Amplitude Thrust. Muita gente pensa que quiropraxia são técnicas agressivas. Não, bem pelo contrário. A quiropraxia são técnicas precisas, são técnicas tranquilas, são técnicas calmas, são técnicas que visam o conforto do paciente. Tá. Então, as técnicas manuais em quiropraxia, elas se classificam em procedimentos de manipulação articular e também em procedimentos de manipulação de tecidos moles. Então, são dois tipos de técnicas que nós utilizamos. Então, tem técnica não articular. Então, como Hugh Logan falava, quiropraxia não é ajuste. Ajuste é apenas uma parte fundamental da quiropraxia. Então, existem técnicas musculares, técnicas de relaxamento refléxico, técnicas de circulação, técnicas por exemplo, de Nimo, técnicas de liberação ativa, Active Release Technique, técnicas de energia muscular. Existem vários tipos de técnica que envolvem a manipulação de tecidos moles, né? Como fala ali, técnicas de pressão, técnicas de massagem, técnicas de alongamento muscular, também técnicas de manipulação visceral, entre outras técnicas, por exemplo, como técnicas instrumentais, tanto tecido mole quanto articulares. Já os procedimentos articulares, eles envolvem, então, a mobilização articular, a tração manual e também o ajuste. Então nós temos técnicas manipulativas não ajustivas, é importante colocar isso, e manipulativas ajustivas, dentro da quiropraxia. Tem realização de exercícios terapêuticos, fortalecimento, diversas técnicas que também são utilizadas dentro da quiropraxia. Então, o que ela se diferencia? O que ela se diferencia da fisioterapia convencional? O que é a fisioterapia quiroprática diferente da fisioterapia convencional? É a forma, a arte como ela aplica os procedimentos, como ela posiciona para desenvolver os procedimentos, a objetividade da técnica e também a filosofia. Essa é a principal diferença. Então, as técnicas, nós temos métodos de fisioterapia quiropráxica de vários tipos, né? Mas podemos colocar ali Palmer Upper Cervical, técnica de Blair, são variações do Upper Cervical, Grostic, Diversified, Thompson, Consted, são inúmeras técnicas, né? Então nós temos técnicas mais específicas, que vão utilizar um diagnóstico específico também, com uma linha de correção específica, com um ponto de contato, com contato segmentar, com mão superior, com mão inferior. Então, com toda uma técnica bem paramentada e bem específica. Nós vamos utilizar também procedimentos como o Drop Table, que é um ajuste que foi idealizado, né, dentro do protocolo do Thompson Terminal Point, por J. Clay Thompson, que utiliza o ajustamento mecanicamente assistido. Nós temos também um segmento interessante da quiropraxia, que é o Chiropractic Biophysics, que é a utilização de dispositivos especiais para auxiliar na correção, no ajuste e também na correção, né? Não só no ajustamento vertebral, né? Na correção aguda, mas também na correção a longo prazo, né? Na simples correção mesmo, que a gente chama de correção postural, né? Então, não somente a correção postural, mas também o ajuste específico mecanicamente assistido. Nós temos linhas, né, como o Scolio Suite e outros equipamentos com OrthoHall, que promovem um resultado comprovado radiologicamente, não só na correção da curvatura, mas também no processo de ajustamento, né? Alguns pacientes, inclusive, relatam que com a aplicação sentem após a aplicação, logo após a aplicação, não realizar movimento, que há um pop sound promovendo uma melhora de movimento após a aplicação. Então, resultados, né, tanto em raio-x como fluoroscopia, mostrando o ganho de curvatura, tanto estático quanto dinâmico, com um certo tempo de uso.
Então, o OrthoHall é um exemplo de um dispositivo de biofísica quiropráxica, que é uma especialidade dentro da quiropraxia. Então, são procedimentos que ajudam não só na correção, mas também no controle da dor, né? Diminuindo a pressão nas estruturas articulares. Tá? Então, nós temos também uma gama de vários equipamentos, como mesas específicas, né? High-low tables, a Thompson Terminal Point Technique, e que usa também a mesa de Thompson, e vários outros dispositivos. Realmente a quiropraxia é uma especialidade muito rica e é muito pouco tempo falar, 40 minutos aqui é muito pouco tempo para falar sobre ela. A quiropraxia no Brasil é uma especialidade regulamentada do fisioterapeuta. O fisioterapeuta, para se denominar especialista em quiropraxia, ele precisa estar formado há 2 anos como fisioterapeuta no mínimo, necessita realizar 500 horas no mínimo de estudo específico em técnicas quiropráxicas para a formação mínima, para que haja a titulação mínima para que ele possa obter ainda, pretender obter o título de especialista. Depois que ele tem então esses 2 anos, faz as 500 horas de estudo, ele deve fazer uma prova. E essa prova é organizada em parceria com o COFITO e a ANAFIC, Associação Nacional de Fisioterapia. Essa prova se divide em 2 etapas. A primeira etapa é prova de conhecimentos, que tem a primeira parte que é questões objetivas e a segunda parte, questões dissertativas de caso clínico. A segunda etapa é a prova de títulos. Nessa prova de títulos, o candidato, após ter aprovado na prova de conhecimentos, vai enviar então os certificados que comprovam o estudo de no mínimo 500 horas, que pode ser através de um pós-graduação lato sensu ou um programa de ensino continuado, tá? que fecha as 500 horas. A quiropraxia, dentro da fisioterapia, hoje no Brasil, ela existe um parâmetro muito sério, né? Então, a quiropraxia não é uma técnica que é simplesmente instalar ossos, né? A quiropraxia é uma técnica que é muito específica, tem vários tipos de técnicas diretas, semidiretas, indiretas de ajustamento, tem técnicas que não envolvem ajustamento, tem técnicas de tecidos moles. A identidade do especialista em quiropraxia, ela é a identidade de um profissional que atende direto o paciente, fazendo o seu diagnóstico biomecânico e funcional, indica o tratamento como todo fisioterapeuta, prescreve o tratamento, solicita exames e realiza ainda análises diagnósticas bem específicas, bem próprias da quiropraxia, como o motion palpation, como termocalorímetro, como a espinografia, que é um raio-x, uma análise radiológica específica, somente os quiropraxistas realizam essa análise,
né? Então, é uma ciência bem focada na área musculoesquelética. É um especialista, né? Digamos assim, que posso dizer que é um especialista em coluna, um especialista estrutural em coluna. Basicamente, é um profissional fisioterapeuta atuante e totalmente dedicado às patologias da coluna, embora exista também atuação sobre o sistema articular apendicular. Agora vamos estudar um pouco sobre a história da quiropraxia, para que possamos entender o contexto histórico desde sua criação até o dia de hoje. Nesta foto, então, ilustra-se um grande momento da quiropraxia. No centro está sentado Daniel David Palmer, de Fountainhead, o pai da quiropraxia. Ao seu lado direito, seu filho BJ, ou Bartlett Joshua Palmer. E no lado esquerdo, Mabel Palmer, esposa de BJ, grande professora de anatomia. Também nessa foto, Joy Loban, que era um grande discípulo de D.D. Palmer, e após a posse de Bartlett Joshua Palmer, o filho de D.D., tornou-se um arquirrival e concorrente de BJ. Para que possamos compreender esse momento crucial que foi, na realidade, a assunção, né, de BJ Palmer como diretor da PSC, Palmer School of Chiropractic, é importante entender a criação da quiropraxia, como ela surgiu e principalmente seu contexto histórico. Então, a quiropraxia ela nasceu num contexto histórico no século XIX, onde a febre amarela assolava os Estados Unidos e também a Europa. A medicina era bastante inefetiva e desenvolvia um tratamento baseado na terapia heróica, que era um sistema de padronização na medicina, onde todos os médicos estudavam os mesmos livros, com os mesmos professores, e desenvolviam uma terapia baseada no calomel, que era uma medicação baseada no mercúrio. O mercúrio era muito tóxico e as outras terapias que eles utilizavam era basicamente empregado o uso de sangrias, que em geral traziam muita dor, muito desconforto ao paciente e eram totalmente ineficazes. O uso do calomel foi atribuído muitas situações iatrogênicas, digamos assim, que muitos pacientes morriam, muitos pacientes não melhoravam, o tratamento era cheio de efeitos colaterais devido à intoxicação. Então, não demorou muito a haver então uma rebelião, uma resistência da população ao tratamento médico. Então, houve o que a gente chamou de rebelião contra a terapia heróica, né, e um movimento a favor da cura natural. Tá? Sylvester Graham, na foto, no slide, foi o grande proponente do movimento a favor da cura natural e foi seguido por vários outros terapeutas. Muitos desses terapeutas eram terapeutas não médicos, chamados de botânicos. Esses botânicos clínicos, então, procuraram atrair os pacientes descontentes com a terapia heróica, que era a terapia da medicina tradicional na época. Thomsonismo faz menção a Samuel Thomson, que foi um curandeiro itinerante que atuava como botânico clínico e foi um dos grandes opositores da terapia heróica e realmente favorável à botânica clínica. Este, então, desenvolveu um tratamento baseado em botânica, plantas e também bebidas alcoólicas, como vinho ou mesmo aguardente. O thomsonismo, então, acabou motivando um movimento de reação da classe médica, chamado de movimento homeopático. Foi realmente motivado por um desejo de reforma que alcançou a profissão médica, fazendo com que muitos médicos se voltassem para a homeopatia e passassem a criticar a medicina convencional. De acordo com a experiência de Hahnemann, foi formulado a princípio que droga que produz certos sintomas em pessoas saudáveis pode curar os mesmos sintomas em pessoas doentes. Que minúsculas doses de drogas homeopáticas podem ser mais efetivas do que doses cavalares. Defendia que ar fresco
repouso, dieta apropriada, luz solar, higiene público eram medidas de saúde, mas na época os médicos tradicionais desacreditavam esses princípios. O movimento homeopático se diferenciou do thomsonismo porque ele tinha credenciais médicas. Já os thomsonianos eram botânicos clínicos que eram curandeiros itinerantes que não eram médicos. Depois do movimento botânico, surgiu então o movimento eclético, que eram formados por médicos que adotavam tanto o técnicas tradicionais, clínicas, quanto também técnicas naturais. Então, os clínicos se dividiam em clínicos regulares, clínicos homeopatas e clínicos ecléticos. E os clínicos ecléticos costumavam atender em pequenas cidades e vilas. Após a Guerra Civil Americana, 85% dos médicos eram considerados regulares, cerca de 120 mil médicos, 10% homeopáticos e 5% eram considerados médicos ecléticos. A medicina do século XX ela foi marcada por a introdução de novos métodos de terapêuticos, principalmente com a introdução do óxido nítrico e do clorofórmio na medicina, que já foi testada em 1850 no século XIX. Houve então o crescimento de hospitais e especialidades e o desenvolvimento da microbiologia, da imunologia após Louis Pasteur. Foi marcada pela tuberculose. Outras terapias e conhecimentos pitorescos que influenciaram a medicina da época foi o da ciência cristã, desenvolvida por Mary Baker Eddy, que era uma tradição que misturava a fé e a medicina. A osteopatia, de Andrew Taylor, em 1974, e o movimento de John Kellogg, né, que foi o pai dos sucrilhos Kellogg's, que também priorizava hábitos saudáveis para o tratamento e a manutenção da saúde. A manipulação espinhal, que estava no ostracismo por muito tempo, começou então mais fortemente a ser retomada somente na segunda metade do século XIX, com a criação da osteopatia e também da quiropraxia. No entanto, a manipulação espinhal já é uma prática bastante antiga, estando presente em relatos históricos, por exemplo, na Europa, na França, em cavernas, em papiros gregos, japoneses, egípcios, babilônios, hindus, egípcios e também na medicina chinesa. Fora da cultura ocidental, também era uma prática normal nos índios Sioux, Winnebago e índios Creek, na América do Norte. Muitos colonizadores observaram terapias indígenas e também as terapias indígenas manipulativas. Todas essas observações serviram de influência para o desenvolvimento tanto da osteopatia quanto da quiropraxia, na segunda metade do século XIX. Na Grécia Antiga, Hipócrates, então, já havia descrito vários procedimentos manipulativos na coluna vertebral e havia citado que o conhecimento da coluna vertebral é o requisito para o tratamento de muitas doenças. A quiropraxia, então, foi descoberta por Daniel David Palmer, um canadense radicado nos Estados Unidos. No dia 18 de setembro de 1895, ocorreu o primeiro ajuste, e o primeiro paciente foi Harvey Lillard, que era um zelador. Na foto abaixo, Harvey Lillard, o primeiro paciente a ser ajustado, está acima de D.D. Palmer, o quiropraxista e descobridor da quiropraxia. Daniel David Palmer realizou seu primeiro ajuste no The Nose Breaker. Essa mesa simples de madeira, sem nenhum acolchoamento, onde ele fez o primeiro ajuste quiroprático. A simplicidade desse aparelho rendeu o nome de quebrador de nariz, um apelido que faz alusão ao desconforto da peça. Daniel David Palmer era descendente de colonizadores das Ilhas Britânicas para as colônias de Massachusetts, Pensilvânia e Nova York. O avô de Didi, Stephen Palmer, imigrou para o Canadá. O pai Thomas se fixou em Port Perry, em Ontário. Nascido em uma família de 3 filhos e 3 filhas,
Nasceu em 7 de março de 1845. Seus ancestrais eram escoceses e irlandeses do lado materno e ingleses do lado paterno. A mãe, Catherine McVeigh Palmer, e o seu bastante parecido irmão mais novo, Thomas J. Palmer. A seguir, a casa onde ele nasceu, em Port Perry, Ontário. Agora a foto do armazém onde ele trabalhou, vendendo mercadorias e alimentos. Ao lado a foto de sua família, onde aparece B.J. Palmer ao seu lado. D.D. Palmer casou-se 5 vezes e no primeiro casamento perdeu sua esposa, deixando seu filho órfão logo cedo. Após ter trabalhado como professor por um período, D.D. Palmer conheceu Paul Caster, que era um terapeuta magnético. Esse profissional acabou influenciando D.D. Palmer a estudar magnetoterapia. D.D. Palmer então teve várias outras atuações profissionais. Trabalhou como professor, horticultista, negociante, com espiritualismo, com terapia magnética. Se mudou para Davenport em 1887, trabalhou como terapeuta magnético aos 43 anos, fundou um centro de terapia magnética em 1887 e descobriu a quiropraxia em 1895, quando tinha já 50 anos. Fundou a PSC Palmer School of Chiropractic em 1897, com um curso de 3 meses com um custo de $300 a $500. Nesta foto, a vista do rio Mississippi de Davenport e ao lado, The Ryan Building, o edifício onde D.D. praticou terapia magnética e desenvolveu as teorias. E escreveu várias publicações sobre terapia magnética e afirmou: quiropraxistas não manipulam, quiropraxistas ajustam. Ele sabia que não era a primeira pessoa que havia manipulado uma vértebra na vida. Então ele afirmou: eu não sou a primeira pessoa a reposicionar uma vértebra subluxada, mas eu afirmo que sou a primeira pessoa a reposicionar uma vértebra deslocada usando processos espinhosos e processos transversos como alavancas para o ajuste quiroprático. D.D. Palmer baseou-se nos seus estudos nos ensinamentos de Hipócrates, que acreditava que a essência da vida e a habilidade natural de cura do corpo era o resultado do espírito vital. Então, desenvolveu o conceito do vitalismo, onde ele acreditava que o paciente promovia sua autocura através da ação do sistema nervoso, e as subluxações quiropráxicas interferiam no funcionamento dessa autocura. Então, a quiropraxia removia essa interferência, corrigindo as subluxações quiropráxicas. Neste slide aparece Harvey Lillard, o primeiro paciente quiropráxico, e ao lado o reverendo Samuel Weed. Samuel Weed era professor de filosofia e também professor de grego. Era amigo e paciente de D.D. Palmer. Inicialmente, o tratamento seria chamado de tratamento das mãos. No entanto, o reverendo Samuel Weed propôs o nome Chiropractic, ou quiropraxia. E o nome ficou e foi adotado até hoje. No presente slide, o consultório de D.D. Palmer. Aqui, ele fazendo um ajuste na mesa de 2 partes, né? Já uma mesa mais desenvolvida, né? A partir de 1910, já surgiram essas mesas, onde eram já mais confortáveis e favoreciam o tamanho do paciente para fazer o ajuste mais apropriado. Aqui, a sala de espera de D.D. Palmer. D.D. acreditava que a doença era uma falta de coordenação entre o inato, a força de energia e sua expressão. Como ele viveu numa época onde poucas décadas atrás se desenvolvia a terapia heróica e a medicina era bastante criticada, então ele também fazia duras críticas à medicina. Afirmava: como alguém pode esperar ficar bem após ser tratado por um médico? Dizia que a medicina é o estudo da doença e o que faz o homem morrer, e que a quiropraxia era o estudo da saúde e que o que faz o homem viver. Ministrou várias palestras divulgando a quiropraxia e sua filosofia. No início do século XX, então, a quiropraxia começou a tomar mais corpo. Logo surgiram os primeiros concorrentes, que foram seus discípulos.
fundando a American School of Chiropractic e a Parker School of Chiropractic. Solon Langworthy foi um dos seus discípulos que fundou a American School of Chiropractic. Publicou o livro Modernized Chiropractic, publicado por alguns autores quiropraxistas chamados mixers, porque misturavam a quiropraxia com outras técnicas. Pouca distância de Davenport havia uma cidade chamada Kirksville, onde foi desenvolvida uma outra ciência chamada osteopatia. O desenvolvedor dessa ciência foi chamado de Andrew Taylor Still. Na época da Guerra Civil Americana, Andrew T. Still atuou no suporte médico e acabou sendo diplomado como médico durante a Guerra Civil. Assim, a osteopatia foi criada como se fosse uma especialidade médica. Isso favoreceu com que os osteopatas, que tinham uma formação médica, acusassem os quiropraxistas de exercício ilegal da medicina durante essas disputas todas. Muitos quiropraxistas foram para a cadeia devido à prática ilegal da medicina ou da osteopatia. Muitos então foram para a prisão por causa da quiropraxia. É importante lembrar que nessa época os cursos de medicina tinham apenas 3 anos de formação. Já a quiropraxia se tensionava uma formação de 18 meses, mas as primeiras turmas tinham apenas 3 meses. A primeira universidade de quiropraxia a adotar uma formação mais encorpada foi a Logan University, que introduziu a formação específica de 4 anos. No começo, em 1898, William Seeley foi o primeiro aluno de D.D. Palmer. A taxa cobrada era de $500 e as turmas eram de apenas 2 alunos. D.D. escreveu várias cartas e artigos contra Andrew T. Still. D.D. Palmer era sem dúvida um grande fenômeno, atraía o público, era carismático e realmente fazia muito sucesso. Este era um exemplo do diploma acreditado por D.D. Palmer, titulando os profissionais como Doctor in Chiropractic. Em 1906, D.D. Palmer foi preso por exercício ilegal da medicina. Após ser solto, seu prestígio estava um pouco abalado na cidade. Então, resolveu vender parte da sua escola para seu filho. Então, Daniel David Palmer vende sua parte da escola para seu filho, B.J. Palmer. O valor comercializado foi de $2.196,79. Inicialmente, havia pedido $3.500. Na foto a seguir, 3 importantes gerações da quiropraxia. Primeiro, D.D. Palmer, o criador da quiropraxia. O segundo, B.J. Palmer, Bartlett Joshua Palmer, o desenvolvedor da quiropraxia. E o terceiro, o neto de Daniel Palmer, que era D.D. Palmer, também conhecido como educador da quiropraxia. Após vender a Palmer School of Chiropractic, então D.D. Palmer foi para vários lugares. Primeiramente foi para Portland, mas logo após a deixou. Lecionou extensivamente em vários lugares, após a publicação do livro Textbook of Science, Art and Philosophy on Chiropractic, mais popularmente conhecido como The Chiropractor Adjuster. Quando retornou para Davenport, ele ainda não estava reconciliado plenamente com Bartlett Joshua Palmer, e passou então a se relacionar com Joy Loban. Isso provavelmente produziu bastante ciúmes, porque B.J. e Joy Loban eram realmente inimigos. Era muito comum haver paradas e recepções de boas-vindas para estudantes estrangeiros que vinham para Palmer. Numa dessas paradas, em 1913, aconteceu um acidente onde Bartlett Joshua Palmer acabou atropelando Daniel Palmer. Menos de 1 ano depois, acabou morrendo então Daniel David Palmer de febre tifoide. Mas muitos acreditam que foi
apenas a morte devido a complicações, devido ao enfraquecimento que ele teve após o acidente que supostamente teria sido atropelado. Então, ele morreu em 1913, às 8 horas da manhã, numa segunda-feira, dia 20 de outubro, em sua casa, número 420 da West Vernon Avenue, em Los Angeles. A causa da morte oficialmente registrada foi febre tifoide. No entanto, muitos autores falam da questão do acidente que ele sofreu, que não se sabe se realmente foi um acidente ou se foi uma tentativa de assassinato, de homicídio, praticada pelo seu próprio filho. Assim iniciou a era de um grande expoente da quiropraxia, o filho de Didi, Bartlett Joshua Palmer, o desenvolvedor da quiropraxia. Realmente a existência de Daniel David Palmer era uma ameaça para B.J. Palmer, porque era a criação da quiropraxia. Então, após sua morte, sobrou muito espaço para o crescimento e desenvolvimento dos planos de B.J. Palmer. B.J. Palmer, então, nasceu em 14 de setembro de 1982, ficou órfão muito cedo, né, porque sua mãe faleceu, foi criada por 3 madrastas cruéis, por toda a infância foi educado para odiar as pessoas e tudo que elas faziam ou representavam, foi expulso da escola e mandado embora de casa aos 12 anos de idade, viajou pelo país como hipnoterapeuta e voltou para estudar quiropraxia com seu pai em Davenport. Graduou-se na Palmer School of Chiropractic aos 18 anos, em 1902, e assumiu o controle em 1906, quando comprou a escola do pai. Bartlett Joshua Palmer, então, foi o responsável pelo grande desenvolvimento da quiropraxia no país. A quiropraxia, até hoje nos Estados Unidos, exerce um papel mais importante e de maior presença do que a própria osteopatia. Desenvolveu a técnica Toggle Recoil Upper Cervical. Era um entusiasta, um pesquisador. Teve um grande sucesso econômico e fez prosperar a Palmer School of Chiropractic. Aqui, algumas aulas da Palmer School of Chiropractic na época. Eram muito comuns as aulas que aconteciam no topo dos prédios, ou seja, na cobertura dos prédios. Essas aulas realmente atraíam um público bastante considerável. B.J., então, desenvolveu a clínica de quiropraxia e de pesquisa, desenvolveu centros de pesquisa clínica e centros de reabilitação na Palmer School of Chiropractic. Com a idade veio o seu declínio, o surgimento de várias outras escolas de quiropraxia, desgastantes brigas judiciais com a AMA, American Medical Association, e em 1961, então, veio a falecer por complicações de saúde. Em seu funeral, no templo maçônico de Davenport, reuniram-se muitas pessoas para prestar seus últimos respeitos ao desenvolvedor da quiropraxia. Então surgiu a era do neto, David Daniel Palmer, o educador, a terceira geração Palmer. Então, agora vamos falar sobre a evolução da quiropraxia, personalidades extra Palmer e técnicas e equipamentos. Joy Loban foi uma personalidade bastante interessante na história da Palmer. Amigo e aluno de Daniel David Palmer, depois que Daniel saiu da prisão e vendeu sua parte na escola para seu filho Bartlett Palmer, Joy Loban, que não se dava muito bem com B.J. Palmer, logo tratou de sair da escola. Quando B.J. Palmer iniciou a criação de vários projetos, inclusive a inserção da radiologia na quiropraxia, Joy Loban se posicionou contra a inserção da radiologia, porque era uma técnica que não trazia a pureza da quiropraxia. Com certeza era apenas uma desculpa, porque mais tarde, na década de 20, Joy Loban, na sua escola, inseriu também a prática de radiologia. Joy Loban foi um dos únicos que ousaram acusar B.J. Palmer de tentar assassinar Daniel David Palmer. Talvez isso tenha se motivado, esse acidente, entre aspas, tenha se motivado, porque quando Didi voltou para Davenport, passou a se relacionar novamente com Joy Loban, e isso desagradou bastante B.J. Palmer. Na foto,
uma aula de ajuste na Universal Chiropractic College. Outra personalidade é Tullius de Florence Rutledge. Rutledge foi o fundador do Rutledge Chiropractic College em Los Angeles, em 1911. Outra grande personalidade da quiropraxia era Willard Carver. Era realmente muito influente. Graduou-se com Charles Ray Parker e se descrevia como o estudante quiropraxista mais velho. Era amigo e confidente de Daniel Palmer e também advogado dele, em 1890. Mais tarde, se transformou rival tendo sua própria escola. No futuro, ele venderia suas escolas para Logan, da Logan University. A Logan College of Chiropractic foi fundada em 1965 com o nome de Logan Basic College of Chiropractic. Logan teve uma história de grandes inovações dentro da quiropraxia. Foi o primeiro curso de 4 anos. Possui uma forte padronização da educação quiroprática. Logan utilizava bastante técnicas diversificadas e também não ajustivas ou não articulares. Utilizava muito o raio-x, principalmente para medição de membros inferiores e também espinografia. Estudou as distorções de Carver e aplicou na prática clínica. Acreditava que as distorções posturais promoviam a subluxação quiroprática. A técnica de Logan foi uma técnica que é considerada precursora de muitos outros métodos atuais de quiropraxia, como a Chiropractic Biophysics, que usa o Ortho-Hall, o Denerol, outros produtos de quiropraxia biofísica, de ajustamento e de correção, a técnica do ativador quiropráxico e outras técnicas de tecidos moles, até mesmo o Active Release Technique. Logan dizia que quiropraxia não é ajuste. Ajuste é apenas uma parte fundamental da quiropraxia. J. Clay Thompson foi um grande expoente da Palmer School of Chiropractic. Ele desenvolveu, a pedido de Bartlett Joshua Palmer, um dispositivo para ajuste da cervical alta. Um dispositivo que facilitava o ajuste de forma mecanicamente assistida. Era uma peça de drop cervical. Em convívio com a família Derifield, estudou o Derifield Leg Check, desenvolveu o Thompson Derifield Leg Check e outras técnicas específicas e fundou, então, a técnica de Thompson Terminal Point, ou técnica de pontos terminais de Thompson. Desenvolveu, assim, a Full Spine Drop Table, ou seja, uma técnica para toda a coluna utilizando os drops. Tivemos nomes também na quiropraxia, como Joseph Jans, que desenvolveu a técnica diversificada e 117 procedimentos. Henry Guillet, que desenvolveu o Motion Palpation Technique e muitos procedimentos avaliativos e teorias biomecânicas e anatômicas. Este quiropraxista foi bastante estudado pelos osteopatas, inclusive. Quem nunca ouviu falar do teste de Guillet? Guillet era um quiropraxista, Dr. in Chiropractic. Major de Jarnet, então, desenvolveu a técnica SOT, Sacro-Occipital Technique. Foi um ponto de encontro entre os osteopatas e os quiropraxistas, porque ele tinha formação nas duas áreas, primeiro em osteopatia, depois em quiropraxia. Esta técnica é uma confluência, ela é considerada tanto técnica da quiropraxia quanto da osteopatia. Clarence Gonstead foi um grande nome da quiropraxia e sua arte e técnica repercute muito até os dias de hoje. Utilizou o termocalorímetro, que foi desenvolvido prioritariamente pelo Bartlett Joshua Palmer, e também aperfeiçoou o sistema de análise radiográfica, desenvolvendo a espinografia atual. Com isso, criou o método Gonstead. O método Gonstead, então, utiliza o banco de Gonstead, o knee chest, que é uma mesa específica, e a cadeira de Gonstead. Gonstead acreditava que a quiropraxia deveria ser muito específica, então ele desenvolveu uma técnica
que avaliava o paciente de várias maneiras, explorando o diagnóstico da subluxação em 5 critérios. Desta forma, ele conseguiria diferenciar a subluxação que era verdadeira, a principal causa do distúrbio biomecânico, das subluxações outras que eram secundárias ao desarranjo biomecânico inicial, ou seja, subluxações compensatórias. Seu método favorecia, então, um ajuste muito eficaz que promovia, então, um efeito menos deletério. Bom dia a todos. Meu nome é Juliano Romani. Estou aqui representando o Instituto Coluna Vertebral. Sou fisioterapeuta há mais de 12 anos, diplomado em quiropraxia pela ANAFIC, e a convite do Dr. Pablo Dias, estou aqui para falar um pouquinho sobre a filosofia quiropráxica. Então, os primeiros filósofos quiropráxicos foram D.D. Palmer, B.J. Palmer, Joe Loban, William Carver e A.P. Davis. Eles estabeleceram os fundamentos filosóficos da quiropraxia. Então, muitas coisas se falavam a respeito de vitalismo, humanismo, e outros pensadores da época também mencionaram sobre essa filosofia, que na verdade é um modo de vida. Então, quando se fala em quiropraxia, não são somente a parte científica, embasada e apenas ajustes, e sim tem toda uma filosofia por trás dessa história. Eles enfrentaram muitas pressões sociais e econômicas na época, e estabeleceram os fundamentos filosóficos da quiropraxia. Uma das primeiras filosofias que foram implantadas em 1904 por D.D. Palmer foi a inteligência inata. O D.D. Palmer, ele alegava em sua filosofia que o sistema nervoso se pronunciava através da inteligência inata, que nada mais é a capacidade que o nosso corpo tem de se adaptar a estímulos externos, criando seus próprios mecanismos de cura. Logo após, foi implantada a filosofia vitalista. O vitalismo, ele tenta conceber a vida ou inteligência como uma essência em si própria. Diferente da medicina tradicional, a quiropraxia não indicava medicamentos para a cura, e sim favoreciam, através de estímulos, a autocura do corpo. Então, a filosofia entendia que responder a todas as perguntas sobre fenômenos vivos através de a declaração de que a vida seria causadora desses fenômenos. Esses fenômenos teriam o seu curso natural. Então, a doença em si não era vista como um fenômeno patológico, e sim um acontecimento em cascata, onde o desequilíbrio interno do organismo, primeiramente, iria afetar as moléculas desse organismo, de forma que a homeostasia seria quebrada. E aí, futuramente, a doença poderia aparecer com sintomas, e claro, daí patológico. O D.D. Palmer, em 1910, citou também a questão de subluxações. A primeira sistema que ele desenvolveu foi o sistema Merrick. O sistema Merrick nada mais é do que uma tomada de decisões clínicas a respeito do nível neurológico em que a subluxação seria ajustada. Então, a relação dos nervos, do sistema nervoso, da coluna propriamente, com o sintoma, geralmente com uma técnica diversificada. Quais poderiam ser as causas dessas subluxações? Poderiam ser causadas por toxinas, por trauma físico ou com uma autossugestão. Depois de D.D. Palmer, o B.J. Palmer então
um dos que revolucionaram a quiropraxia como desenvolvedores, criou o neurocalorímetro. O neurocalorímetro era um dispositivo que ajudava os quiropraxistas a identificar uma possível subluxação primária. Essa subluxação primária, teoricamente, teria a sua temperatura aumentada. Por que aumentaria essa temperatura? Por excesso de vibração, que D.J. Palmer já havia citado anteriormente. Ainda com B.J. Palmer, também desenvolveu a técnica Hole-in-One, Hyle, em 1930. Ele desenvolveu um ajuste cervical superior, upper cervical, onde esse ajuste promoveria diversos outros ajustes no sentido crânio-caudal. Depois de B.J. Palmer, Willard Carver teve também então uma abordagem estrutural, onde padrões de distorções posturais primárias e compensatórias poderiam desenvolver subluxações na coluna vertebral ou em seu esqueleto, envolvendo vários segmentos. Então a influência da gravidade sobre essas estruturas trariam dor, trariam doenças, causariam lesões. Tanto a medicina quanto a quiropraxia podem traçar a sua linhagem até Hipócrates. Ou seja, para a quiropraxia, a autocura é através de ajustes. Então, Hipócrates, em um dos seus livros, quando ele escreveu, ele dizia essa questão, mencionava essas questões sobre doenças, como elas poderiam surgir. Então, não existe uma verdade absoluta. Tudo é mutável. Na quiropraxia, busca detectar interferências do sistema nervoso, isto é, algo que pode ser tratado antes do paciente experimentar sintomas de doenças. Então, uma possível subluxação, se ela fosse detectada antes da pessoa desenvolver a doença, então ela era ajustada e assim manteria a saúde e bem-estar do seu indivíduo. Os aspectos no organismo são três principais. Primeiro, o biológico, onde o bem-estar funcional versus morte. Então, a prevenção ela é mais eficaz que a cura. Então, sempre a quiropraxia busca prevenir o paciente da doença. O segundo aspecto é a equação de estado do organismo. Então, o estado em que o organismo se encontra é um resultado da inter-relação dinâmica interna e dinâmica externa. Então, nós temos hoje em dia fatores patogênicos externos que geram adaptações internas no organismo. O terceiro aspecto biológico do organismo é a dinâmica calistênica. Então, o organismo pode se adaptar e funcionar com sucesso dentro de um escopo de diversas condições externas, desde que ele tenha exposição regular a essas condições. Então, o organismo ele tem essa capacidade de se adaptar a diversas situações, tá? Desde que esses estímulos sejam frequentes. Nós não temos como saber se o inato reside dentro do corpo ou fora do corpo, tá? Isso o D.J. Palmer já citava antigamente. Então, como saber se a inteligência inata vem de dentro do corpo ou de fora? Não tem como saber. Isso é intuitivo. A questão é que muitas vezes o nosso corpo ele consegue criar atalhos para que a cura seja alcançada sozinho. Ele tem essa capacidade. Nós, como quiropraxista, uma vez que conseguimos retirar algumas interferências que causam esses males ao organismo, então o organismo consegue chegar mais fácil a esse caminho da cura. Em resumo, o princípio da individualidade diz que
experimentamos subjetivamente a mente e suas convicções de imperativo correto e apropriado à medida em que solucionamos os nossos problemas. Porém, nós não podemos determinar objetivamente se as forças físicas e neurológicas experimentam o sentido semelhante da demanda, mas podemos observar de modo objetivo exemplos de forças físicas e neurológicas que, sendo atraídas na direção da ordem, vão causar a melhora desse ser humano. Então sugere que o cérebro pode implementar, e implementa a mente proposital que experimentamos subjetivamente. Isso se resume na questão de que, por muitas vezes, a nossa mente cria caminhos para que o nosso corpo se cure. Resumindo, é isso. Então, entre a gente pegar um tripé entre corpo, mente e espiritualidade, tudo isso é a base da quiropraxia. Só que o que parece muito simples também é muito complexo. É muito complicado de nós desvendarmos esses caminhos. Muitos caminhos ainda não são desvendados hoje em dia. Então, a quiropraxia, em sua filosofia, tem como princípio o sistema nervoso central. O sistema nervoso central ele tem uma função de controlar e integrar atividades de várias partes do corpo, refletindo na sua capacidade de adaptação. Sendo que o ambiente ele é mutável, ele está em constante mudança. Então o sistema nervoso ele consegue receber a aferência desses estímulos e devolver ao corpo de forma eferente, mantendo a sua homeostase interna. Ele pode liberar substâncias químicas para regular o organismo, na forma de relaxante muscular, por exemplo, na forma de inibidores de dor, por exemplo. Enfim, eu espero ter contribuído em relação à filosofia quiroprática. Ela é muito difícil de se falar em pouco tempo, em 10 minutos, mas ela é muito abrangente. É muito interessante que nós temos uma noção, uma ideia sobre essa filosofia que vai nos nortear, com certeza, no tratamento de nossos pacientes. Espero ter contribuído pelo crescimento dessa especialidade dentro da fisioterapia e mandar um grande abraço a todos e até breve.